Pode se assentar. Glória a Deus. Todos já estão ativados, abençoados. E eu queria que você começasse comigo uma jornada. Hoje nós precisamos que você saia daqui transformado. Posso ouvir um amém? E a primeira transformação é a sua participação no culto. A palavra de Deus diz que quando alguém falava, Jesus quando pregava na sinagoga, lá em Israel ainda é assim, quando alguém se levanta para falar a palavra de Deus, qualquer pessoa pode levantar e questionar, perguntar, falar alguma coisa, se concorda ou não concorda, porque é a participação de todos. E eu queria que você participasse desse culto comigo, porque essa transformação precisa acontecer na sua vida, na minha vida, já está acontecendo desde que eu comecei a preparar a mensagem nessa semana. Isaías 9, verso 2, vamos ler juntos? O povo viu, e aos que viviam, glória a Deus, diga glória a Deus. Amados, a primeira pergunta é a seguinte: você crê que o mundo moderno está vivendo em trevas ou está vivendo em luz? Quando nós olhamos na história, nos livros de história que você e eu estudamos, dizem os historiadores, nem todos, mas a maioria, que a idade medieval foi a idade das trevas. E por que eles falam isso? Principalmente os historiadores renascentistas, iluministas. Eles falam que foi uma época onde acabou o Império Romano, começaram guerras em todos os lugares, os feudos, os senhores feudais, começaram a guerrear, querendo cada um aumentar as suas áreas, as suas terras, cada um tendo seus exércitos. Então dizem que o mundo foi a idade das trevas, porque era muito violento, porque tinha muita guerra, porque também houve um declínio da produção cultural, intelectual, porque naqueles templos, naquelas bibliotecas que você visita hoje, somente aquelas ruínas, haviam estátuas, haviam obras de arte, haviam mosaicos, quadros, e tudo isso foi roubado, foi transformado em material de construção, porque as pessoas estavam na pobreza, houve uma fome em grande parte do mundo. Por isso tudo, por causa dessa falta de produção de livros, porque se queimaram muitos livros para fazer fogo, porque as pessoas estavam passando fome, porque tinham guerras, e quem ganhava a guerra destruía a história do outro, para fazer a sua história. Por causa de tudo isso, e mais alguma coisa que eu falei resumidamente, dizem que a idade medieval foi a idade das trevas. Haviam guerras, haviam lutas, havia violência, havia pobreza, haviam pessoas que não se respeitavam e lutavam umas com as outras por causa de dinheiro. E eu pergunto para você, hoje vivemos a era da informação, a era digital, a era da informática, a era onde há multiplicação do conhecimento, onde nós temos leis modernas que protegem as pessoas, nós temos direitos sociais, direitos humanos. E eu pergunto para você, com todo esse modernismo, com toda essa revolução cultural, intelectual, eu pergunto para você, hoje estamos vivendo a era da luz? Estamos vivendo o melhor? Porque, apesar de termos leis que protegem as pessoas, novas leis, novos direitos, nós continuamos tendo no mundo guerras, violência. Temos a Ucrânia contra a Rússia, temos Israel contra o Irã, contra grupos terroristas, temos guerra urbana, temos o PCC, Comando Vermelho, as milícias, temos países que estão em guerra civil, Venezuela, Moçambique e outros que você nem conhece o nome. Temos problemas, você vai viajar para qualquer país, te falam, cuidado com o batedor de carteira. Mulher, cuidado para não andar à noite em qualquer lugar, porque é perigoso. Vivemos um constante medo
por questões de violência. Será que essa é a era da luz? Tem um avanço imenso na ciência, um avanço imenso na tecnologia, mas o ser humano continua vivendo nas trevas. E eu te pergunto, com esse avanço da tecnologia, da ciência, você pode dizer para mim que hoje as pessoas são mais felizes? Você pode dizer que os casamentos estão mais felizes? Que não temos um recorde de divórcios no mundo? Você pode dizer que nós estamos tendo menos suicídio, menos depressão, menos problemas psicológicos? Os antigos dizem que na época que eram criança, que eram jovem, não existiam doenças que temos hoje. Ou se existia, não era diagnosticada, era numa quantidade muito menor. E agora em outubro, um relatório mundial sobre saúde de um organismo internacional famoso diz que o Brasil é o país número 1 em depressão, número 2 em ansiedade, quer dizer, número 2 em depressão. Então eu pergunto para você, apesar dos avanços sociais, das leis, das garantias e direitos humanos, eu te pergunto, vivemos a era da luz ou continuamos vivendo nas trevas? Se acreditamos que Deus representa o bem e Ele é simbolizado pela luz, e se acreditamos que o mal é simbolizado pelas trevas, nós podemos dizer que o mundo está mais perto de Deus ou está longe, precisando se aproximar mais da luz? Segunda pergunta que eu te faço: é possível uma pessoa se mover da luz para as trevas ou das trevas para a luz? Sim. Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios 5, verso 8. Pois outrora vocês eram trevas. Outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. É possível uma pessoa se mover das trevas para a luz. Uma pessoa deixar de ser violenta, deixar de fazer as coisas erradas, as coisas más, e começar a fazer coisas boas. É possível, sim. É possível também a pessoa sair da luz e descambar para as trevas. Sim. É possível a pessoa sempre fez o bem, sempre foi do bem, de repente ela vira para o outro lado. Sim, também pode. Há esse movimento. Esse movimento existe. Mas eu quero te dizer uma coisa: nesse movimento tem um problema. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Nesse movimento é possível a pessoa sair das trevas para a luz ou sair da luz para as trevas. Mas tem um problema. Deus é. Eu acho que está outro texto aí. 1 João 1, 5, esse? Ué. Isso. A mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos, é essa: Deus é luz, e não há nele. O problema é o seguinte, irmãos: você pode sair das trevas para a luz, ou você sair da luz para as trevas, mas você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou é luz, ou é trevas, porque Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, nem 10%, nem 1%, nem 0,5%. Ou é luz, ou não é Deus. Ou é luz, ou está longe de Deus. Ou é luz, ou não tem nada a ver com Deus. Não é possível um filho de Deus dizer que é de Deus e andar nas trevas, praticando as obras das trevas.
Não é possível. Na festa de Hanukkah, as luzes são colocadas nas ruas. E Jerusalém, o trono, o templo fica no alto. Não é possível você dizer que está indo para o templo, que está indo para a presença de Deus, se você está descendo a rua. Não tem como você andar ao mesmo tempo 2 caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Não tem jeito de você dizer que é de Jesus, mas está descendo a rua, para longe do templo, para as trevas. É impossível estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Primeiro, porque luz e trevas não se misturam. Segundo, porque conforme você vai subindo para o templo, conforme você vai subindo na direção de Deus, as ruas vão convergindo para o mesmo lugar. Então, se tenho 10 ruas, lá no início eu tenho uma luz, mas quando as 10 ruas se juntam, eu tenho 10 luzes no mesmo lugar. Você vai saindo do lugar mais escuro, com pouca luz, para chegar no lugar mais claro, onde tem mais luz. Traduzindo isso, o marido que começou lá atrás, a esposa que começou lá atrás, com uma luz, vai subindo, e aí tem 2 luzes, 3 luzes, 5 luzes, até ser dia perfeito. Que é o que o Senhor fala, que nós vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, até ser dia perfeito. Se você diz que é de Deus, você tem que estar nessa caminhada. Você não pode dizer que é de Deus e está piorando. Terceira pergunta: o que é sair das trevas para a luz? Será que é um passo temporário? O pastor Christian está ali, estou vendo ele. Não percam a pregação dele, que ele vai trazer uma palavra muito abençoada aqui no Réveillon. Ele vai falar assim: hoje eu vou fazer tudo o que a minha esposa manda. Vou ajudar a limpar o chão, vou ajudar a lavar a vasilha, mas amanhã eu volto a ser o que eu era, não me pede mais nada. Será que a nossa vida, sair das trevas para a luz, é isso? É algo temporário? Domingo eu vou no culto, ando com a minha Bíblia, eu coloco a minha melhor roupa, mas segunda-feira eu volto ao trabalho, eu volto a falar palavrão, eu volto a olhar para a mulher do vizinho. Será que é isso? Será que é uma coisa temporária? Abra sua Bíblia em Colossenses 1, verso 13. Porque a terceira pergunta é essa: sair das trevas para a luz não é uma aventura temporária, é uma libertação. Diga libertação. É uma libertação. Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas para o reino e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção nisso. Você precisa passar por isso aqui hoje. Não é uma transição temporária, não é quando eu consigo, não é quando eu me esforço, não é quando eu dou o melhor de mim, não. É uma libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre não é meio escravo. Quem é livre não é escravo um dia e livre outro dia. Quem é livre está livre todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, em todas as companhias, em todas as situações, em todos os desafios. Você está livre das trevas, e as trevas não te dominam, e não te influenciam, e não te controlam mais. É isso, é uma libertação. Quando você passa por esse processo, isso te transforma. Porque quando você estava preso, você era escravo do pecado. Você era escravo das trevas.
Você era como um viciado que não consegue deixar de usar a droga, porque o seu corpo perde o controle. Tem calafrios, tem tremores, tem desmaio, tem loucura, porque ele está completamente possuído, dominado, controlado por aquilo. Mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele te liberta, você não está mais escravo. Se você for ao pecado, é porque você decidiu ir, não porque Ele te controla mais, porque Ele não te controla mais. Ele não te controla mais. Senão Deus seria injusto. Ele estaria te pedindo algo que Ele não te deu. Eu quero te contar uma história. Havia uma lagoa, e nessa lagoa chegou um escorpião, e o escorpião precisava passar para o outro lado, e ele então pediu carona para o sapo. Ele viu um sapo e falou: sapo, me leva nas suas costas para o outro lado da lagoa, porque eu não sei nadar, se eu cair na água eu vou morrer afogado. O sapo olhou para ele e falou: olha, eu não vou te levar, porque você é um escorpião, você vai me picar, você vai me matar, eu vou morrer com seu veneno. Aí o escorpião falou: não, eu não vou picar você, pode me levar em segurança que eu não vou picar você. O sapo aceitou, e o escorpião subiu nas costas dele, e eles estavam indo nadando. Quando chegou no meio do lago, o escorpião picou o sapo. E o sapo sentiu a dor da picada e falou: escorpião, eu te disse, você falou que não ia me picar, por que você me picou? O escorpião disse: eu tentei me segurar, mas é a minha natureza. Libertação significa que Deus vai mudar a sua natureza. Você vai mudar a sua paternidade. O seu pai não é Evas, o seu pai agora é Deus. Você vai mudar a sua natureza. Os seus desejos não são mais satisfazer a carne, satisfazer as trevas, por mais atraente que seja, por mais desejável que seja, por mais prazeroso que seja, por mais vantajoso que seja, porque agora você tem um outro desejo que você alimenta para dominar aquele. A libertação significa que Deus colocou em você algo novo. 1 João 3,9. 1 de João 3,9. Ele explica o que é isso que Deus quer colocar para você. Isso que Deus quer colocar para você. Ele explica o que é andar na luz. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ok, pastor, por quê? Como que eu consigo isso? Porque o que permanece em você é a semente divina, é a semente de Deus, é um amor desesperado por Deus, é uma sede insaciável de fazer o bem, é uma mudança na sua mente, no seu coração, nos seus desejos, na sua vontade, na sua percepção do mundo, é uma transformação da sua natureza. A natureza do homem pecador sai do domínio, do controle, do trono da sua vida, e você coloca no trono da sua vida a vontade de agradar a Deus, e ser a semelhança de Deus, e ser um homem de Deus, e não importa o que os outros vão falar, você agora mudou sua natureza, você tem a semente divina. E quando eu jogo a semente divina na terra, ela dá fruto divino, dá fruto do Espírito Santo. Seu fruto não é mais o fruto do pecado, fruto da morte. O seu fruto agora é outro. É outro. Ora, esse não pode viver pecando. Você não consegue, volta o texto lá. Você não consegue viver pecando. Você não pode viver pecando, porque você tem outra natureza. Não faz mais parte de você, você não consegue, você não fica em paz, você não dorme, você não consegue conviver mais com o que você convivia antes. Libertar significa várias coisas. Primeiro,
éramos escravos, agora não somos mais. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Pastor, mas eu não tenho muita força. Então você tem que fazer como Paulo. Busca força em Deus. Fiz-me fraco como os fracos, fiz-me forte como os fortes, para que de algum modo eu ganhasse alguém para Cristo. Você buscar força nele. Ele que vai te dar força, Ele que vai te ajudar, Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te restaurar, porque agora você não tem mais cadeias te prendendo. Talvez você vá buscar a Deus e vá descobrir que o que está te prendendo não é seu. Talvez seja uma necessidade de ser aceito pelo grupo dos maconheiros. Você não tem necessidade de maconha. Você não tem necessidade e às vezes nem gosta. Mas quando você vai buscar a Deus, Ele começa a te mostrar que aqui dentro, no seu coração, na sua alma, você tem um ponto fraco. Você quer muito ser aceito por aquele grupo, então você deixa eles te influenciarem. Você se escraviza a eles, mas você não é mais escravo. Você é livre. Você vai ter que preencher esse vazio de outra maneira. Você consegue entender o que eu estou falando? Éramos escravos, prisioneiros, debaixo da influência das trevas. Não somos mais. Sou livre. Eu sou livre. Está aqui o cigarro. Eu olho para ele e eu decido, não vou fumar. Está aqui. Porque eu sou livre. Mas aquele que não consegue fazer isso é escravo. Então quem é que é livre? O crente ou o que fuma? Quem que é livre? Porque lá no mundo eles dizem que eles são livres para fazer tudo. Não tem regra, não tem religião, faz o que quiser. Será que isso é liberdade? Porque eu sou livre. Se eu quiser ir lá fazer o que eles fazem, eu vou. Mas eu decido não ir. Então eu tenho a liberdade de escolher. E eles conseguem vir viver o que eu vivo? Conseguem ter a minha vida? Não. Então quem é livre? Eu ou eles? Segunda coisa, a liberdade, libertar, significa que antes você não podia vencer as trevas. Antes você não tinha poder para vencer as trevas, porque você era escravo das trevas. Mas agora você tem poder para vencer as trevas. Agora você vence o mal. Por isso que o cristão tem lutas, porque agora você passou para o outro lado. Agora aquele Satanás que antes te dava as coisas que você queria, agora ele é seu inimigo. Então, se você está em lutas, parabéns, você escolheu o lado certo. Claro que eu estou falando de lutas, não porque você pisou na bola, porque aí a culpa é sua. Mas eu estou dizendo que agora, na luz, você vai ter uma nova vida como vencedor, porque agora você tem o poder para vencer as trevas. Você vai conseguir, você vai lutar e vai conseguir. Posso ouvir um amém? Quem aqui tem tido vitórias esse ano? Quem aqui pode levantar a mão e falar, eu tive uma vitória esse ano? Oh, glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A terceira coisa que eu vou falar sobre libertação, é que libertar, antes, com prisioneiro, escravo, você não podia ajudar ninguém. Podia? Você não sabia nem como se ajudar. Aquele que está morrendo afogado pode salvar alguém? Primeiro tem que subir no barco. Mas uma vez que você subiu no barco, glória a Deus, diga glória a Deus. Uma vez que você subiu no barco, lá em João capítulo 5 fala, o Filho de Deus dá a vida para quem Ele quiser. Aleluia, aleluia, diga bem forte, aleluia.
porque você vai sair daqui hoje, e você sabe agora, que você pode sair daqui hoje, fazer um voto de oração esse ano, e você vai salvar toda a sua casa, você vai salvar toda a sua família, você vai salvar a sua empresa do buraco, porque você tem o poder de Deus para ajudar outras pessoas, você tem o poder de Deus para vencer as trevas. Oh, glória a Deus! Você precisa deixar esse poder, essa fé encher o seu coração, porque não é pelo que você sente. Você pode estar sentado aí, se sentindo o mais miserável dos homens, como Gideão, estava lá malhando o trigo, no lugar que apertava as uvas, num buraco. O trigo era malhado na eira, no monte, numa pedra, para o vento passar e levar embora a palha. Ele foi malhar o trigo lá no lagar, no buraco onde pisa a uva, escondido, porque eles estavam oprimidos pelos seus inimigos. Talvez você esteja igual a ele. E quando o anjo apareceu para ele, falou com ele: olha, eu vim aqui e eu tenho uma missão para você. Ele falou: eu sou o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Eu estou aqui malhando o trigo nesse buraco, porque se o inimigo vir que eu colhi o trigo, ele vai vir aqui roubar tudo. Talvez você esteja assim, e eu desafio você como Gideão, falar: Senhor, eu quero ser o Gideão. Eu a partir de hoje assumo a minha identidade, a minha natureza. A Bíblia fala: você foi alcançado por Deus como servo, continue como servo. Foi alcançado como Senhor, continue como Senhor, porque o Senhor vai te abençoar do jeito que você está aí. Ele vai te abençoar porque Ele é poderoso para te abençoar, e Ele abençoa porque Ele quer e ninguém impede. E quando Ele age, ninguém pode segurar, porque a mão de Deus vai a seu favor e ninguém pode segurar Deus. E você vai sair daqui: eu sou Gideão, eu sou o mais pobre, da menor família, o mais miserável, mas a partir de hoje, o anjo de Deus me visitou, eu tenho a luz de Jesus, e ninguém mais me segura. Diga glória a Deus, aleluia, aleluia. É essa a visão de Deus, por isso que Ele compara você com a luz, por isso que Ele fala para você dessa transformação que vai acontecer hoje. Precisa acontecer hoje. Minha última pergunta é essa: Jesus seria a solução para trazer luz para você? Para trazer luz sobre as trevas que atrapalham sua vida? Nada, determinado. Mas tem algumas coisas na sua vida que não estão boas. Tem trevas ainda te perturbando. Será que Jesus é a solução para as suas trevas? Será do mundo? João 12:46. João 12:46. Ele diz assim: eu vim, vamos ler todos juntos? Lê com força. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim. Presta atenção nessa palavra: permanecer. Jesus te libertou, mas Ele não te deu muleta. Tem gente que está liberto, mas continua nas trevas. Tem gente que está liberto, mas continua vivendo ano a ano o mesmo problema. E quando não vê a solução, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no vizinho. E eu estou aqui hoje para cancelar essa maldição na sua vida e falar que você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou. Se tem um culto esse ano que você vai sair diferente, é hoje, porque Deus me deu essa palavra. E eu estava sentado ali, Ele começou a falar comigo: acrescenta 2 versículos que faltaram na sua palavra. É a transformação que Ele quer fazer na sua vida. A libertação tem condições. A primeira condição: não adianta buscar em qualquer lugar. Ah, eu vou ter uma nova religião. Ah, eu vou ter uma nova filosofia. Ah, eu vou ter um novo curso de controle da mente. É isso? É isso? Não adianta. Ele não quer que você permaneça nas trevas. Você tem que sair das trevas. Não adianta você permanecer lá fazendo as mesmas coisas e começar a achar que vai ter uma varinha mágica, que vai acontecer tudo do dia para a noite.
vou tomar um remédio que eu fico mais alto, olho azul, magrinho. Infelizmente, não existe, eu já provei todos, tá? Não existe. A libertação você precisa buscar no lugar certo. Pastor, mas está difícil? Continua. Está demorando? Continua. Não permaneça nas trevas. Vai andando e vai lutando e vai batalhando até sair de lá, até virar a mesa, até a sua empresa prosperar, sair do vermelho, até o seu casamento virar a bênção, até as coisas mudarem, até o seu filho ir para a igreja, até seu marido ir para a igreja, até as coisas mudarem. Você não vai permanecer nas trevas. Eu não vou deixar minha família permanecer nas trevas, porque a palavra é essa. O inimigo resiste e você tem que resistir mais que ele. Tem coisa que ele sai fácil, mas tem coisa que demora. A palavra de Deus fala lá em Mateus 18, que se 2 ou mais reunidos estiverem orando, e fala lá, se 2 concordarem acerca de algo na terra, será feito pelo meu Pai que está no céu. Vou te fazer uma pergunta. Tem uma passagem que eu gosto muito, mais para frente um pouquinho, Mateus também, 21, que lá é 18, agora é 21, onde um homem chega com o seu filho endemoniado, e fala para Jesus, meu filho, quando o demônio vem sobre ele, matá-lo, eu tenho que correr e tirar. Joga na água para afogá-lo, eu tenho que correr e tirar. A minha vida é um inferno, tentando todo dia proteger e salvar o meu filho. E aí ele diz para Jesus assim, Jesus estava chegando com 2 discípulos, que ele tinha ido fazer uma caminhada. Estavam quantos? Eram quantos discípulos? Quantos discípulos? Quantos? Se Jesus saiu com 2, quantos tinham ali? 10. E o homem falou para Jesus, eu levei o meu filho para os seus discípulos orarem, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Quantos eram? Eles já tinham sido enviados em Lucas 9 e Lucas 10, expulsados demônios? Por que não expulsaram esse demônio? Aí Jesus dá uma lição, ele fala, olha, essa casta só sai com... Então tem níveis de intimidade, profundidade com Deus. Que nível você está? Qual é o nível de luz? Você está subindo para o templo para encontrar com Deus em Jerusalém? Você está em qual nível da rua, da ladeira? Você está no início? Você está no meio? Você está no terço final? Ou você já está chegando lá? Qual é o nível? Porque às vezes a pessoa acha que é tudo um passe de mágica. É ou não é? Me tornei cristão, estou na igreja, está tudo pronto. Será que é isso? Porque Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Por que Salomão disse lá no capítulo 4, com tudo que você tem, com o mais precioso, busca o conhecimento de Deus? Porque Albert Einstein disse, para mim conhecer a Deus é tudo, o resto são detalhes. Por que, irmãos? Porque muitas vezes a libertação é um processo. Por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? Homem íntegro, homem reto, temente a Deus. Deus mesmo fala para o diabo isso no início, no capítulo 1, verso 6. Deus fala isso. Esse cara é o meu filho preferido. Por que Deus permitiu certas coisas? Porque lá no final, no capítulo 42, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmão, você talvez precise passar por esse processo, essa libertação, não das trevas, porque Deus já te libertou das trevas. Agora você precisa passar por uma libertação maior, uma libertação diferente, que eu vou te explicar aqui agora. São 2 versículos que Deus me falou ali para acrescentar, que são a transformação que nós temos que passar. O primeiro verso, João 8,12. O que Jesus disse? De novo, Jesus lhes falava, dizendo o quê? Todos juntos. Glória a Deus. Quem que é a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo?
Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu cheguei aqui agora, nesse mundo, e eu sou a luz do mundo. Em outro texto ele fala: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Em outro texto ele fala isso também. Jesus é a luz do mundo. E quando os discípulos estavam com ele, eles estavam com a luz do mundo. Quando os discípulos andavam com ele, ele fazia milagres, ele era a luz do mundo. E a luz do mundo ilumina quem está em volta. Se eu acender uma vela aqui, a luz dela vai ter um perímetro, ela vai iluminar aqui em volta, vai iluminar a minha Bíblia, vai iluminar o chão, porque a luz, ela vai se expandindo. Mas Jesus quer que você entenda que a libertação que Ele quer te dar, para te tirar totalmente das trevas, para a sua vida ser totalmente renovada, transformada, ter uma alavanca que joga você lá para o céu, é você passar por essa transformação. Mateus 5,14. Mateus 5,14. O que Jesus diz agora? Vamos ler todos juntos? Vós. Quem que é a luz do mundo? Não era Jesus? E agora quem que é a luz? Não, não é nós. Não. Assim, eu. Olha para o seu irmão com coragem. Fala: eu sou a luz do mundo. E não tem trevas mais na minha vida. Eu vou sair daqui hoje com essa decisão. Eu vou sair daqui hoje, custe o que custar, doa o que doer. Eu vou sair daqui hoje com uma aliança com Deus, que ninguém vai entrar no meio, ninguém vai me tirar do caminho, ninguém vai pôr trevas na minha vida. Eu não quero saber se é meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão. Eu não vou deixar ninguém entrar no meio entre eu e Deus, porque agora a luz dele brilhou tanto em mim, que eu agora também sou a luz do mundo. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Você é a luz do mundo. Você anda e as trevas tremem. Você anda e Satanás treme. Você vai entrar com outra ideia na sua empresa. Você vai entrar com outra ideia na sua casa, porque agora você sabe que a luz está com você. E quando ele entra, ninguém é poderoso para segurar você. Ninguém, ninguém, nem no céu nem na terra. Romanos 8 fala que somos mais que vencedores. No verso 37, somos mais que vencedores. E ele fala em todas essas coisas que eu disse. Vai ler o capítulo inteiro, que não posso ler agora. Ele vai falando coisas no céu, coisas na terra, coisas debaixo d'água, inimigos, coisa ruim, coisa do demônio. Ele vai falando, e ele fala: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E irmãos, eu vou falar para você. Você vai sair daqui hoje com essa determinação, porque Deus tem falado: 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua história. Você nunca teve um ano tão bom como o ano que vem. Vai ser o melhor ano da sua vida. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Presta atenção. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando, e a verdadeira luz vai brilhando. Você está entendendo como que é o processo? Você começa a subir a rua, só tem uma lampadinha, e de repente tem duas, de repente tem três, de repente tem quatro, de repente tem cinco. E quando você vai chegando mais para cima, vai tendo tanta luz, que as trevas vão se dissipando. Não tem mais nem sombra, porque se eu puser a luz aqui, eu vou fazer aqui uma sombra. Mas quando eu coloco outra luz lá, não tem mais nem sombra. E lá no início, o primeiro verso que eu li, Isaías 9:2, o que ele fala? O povo que andava na terra da sombra, nas trevas, viu uma grande luz. O que é a grande luz? É quando a luz começa a iluminar todos os lados, não tem mais sombra. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Tiago 1:18, que Deus não muda
e nele não há sombra de variação. Às vezes você vai falar para mim: pastor, eu mudo. Tem dia que eu faço alguma coisa errada, eu vejo, já fiz, eu fico triste, porque parece que naquela hora eu dei uma tropeçada. Sim, ainda tem sombras na sua vida. Mas conforme você vai andando para a luz, essas sombras vão sumindo, vão se dissipando, porque a luz vai enchendo o seu coração de tal maneira que começa a ter luz em todo o seu redor. Vai ter luz na sua saúde, vai ter luz no seu casamento, nos seus relacionamentos, se você é solteiro, vai ter luz no seu trabalho, na sua empresa, vai ter luz no seu ministério. E é esse o processo que Jesus quer que você passe. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Ele não é pego de surpresa. Então ele sabe, cada ponto de sombra na sua vida tem um motivo. E você vai descobrir isso esse ano. Deus vai começar a te dar a chave. A chave. Porque a luz verdadeira dissipa as trevas. Último versículo, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, vamos ler juntos: sois raça eleita. Você é eleito de Deus, eleita, escolhida de Deus. Você é uma raça pura, é uma raça diferente. Satanás treme quando você lê isso. Ele morre de medo de você. Ele é um cão, ele foi profanado, ele foi desprovido de todo poder. A palavra de Deus fala, Isaías 14 e Ezequiel 28, ele foi profanado, desprovido de poder. E os reis da terra vão vê-lo e dizer: é esse que atormentava os povos, é esse trapo de imundície. Você precisa mudar a sua maneira de ver o mal, ver as trevas e falar: essas trevas eu vou engolir, porque esse é um ponto de crescimento que Deus deixou na minha vida. Alguém puxou sua orelha, alguém tirou um privilégio, alguém te causou algum dano, fala: Senhor, eu vou usar isso de degrau, eu vou usar isso de trampolim, porque se o diabo acha que vai me derrubar, eu vou pisar a cabeça dele, como diz lá em Efésios: pisa a cabeça da serpente. E você vai se reunir novamente como uma raça. Põe lá, irmão, põe lá o texto. Como uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Porque eu decorei, não precisa nem mais ler. Você é um sacerdote na sua casa. Você é uma sacerdotisa na sua casa. Mulher, quando você se ajoelha para orar, a palavra de Deus fala em Apocalipse 8:5 que os céus se calam para ouvir você. Quem disse que você não é ouvida nos céus? É ouvida muito. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor, lá em Apocalipse 15, eles recolhem o incenso de oração dos santos e levam na presença de Deus. Nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh glória! E para que tudo isso? Quando você prova para mim que você é luz, quando você faz isso aqui que está agora, para que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Para quem que eu vou proclamar isso? Para quem que eu vou proclamar isso? Para quem ainda não conhece a luz, para quem ainda está em trevas. É esse o ponto. Porque a luz não brilha, como disse Jesus, para ser colocada debaixo da mesa. Mas a luz tem que ser colocada no velador, no alto da casa, para iluminar a casa inteira. O Natal, é isso que significa Hanukkah, a festa das luzes. Deus quer transformar você em uma pessoa que vai ser luz, vai ofuscar as trevas e vai proclamar as virtudes de Deus para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama. Irmãos, nós não somos perfeitos, infelizmente nunca seremos, só no céu, mas nós podemos melhorar bastante, e nós podemos ajudar pessoas a conhecer Jesus, porque Jesus vai fazer na vida delas o que você tanto deseja e não pode.
Jesus tem poder de salvar, libertar, curar e fazer reunir casamento e salvar a empresa da derrota. Jesus tem poder de fazer coisas que você tanto deseja, mas não consegue sozinho. Às vezes você tem um amigo empresário que está passando um problema, você queria ajudar muito ele, mas não consegue. Às vezes você tem um casal da sua família, de amigos, vizinhos, que você ouve lá eles gritando, brigando, você quer ajudar, mas você não consegue. Então você vai apresentá-los a alguém que consegue. Você vai apresentá-los para alguém que tem poder. Você vai falar, olha, eu precisei de ajuda e ele me ajudou. Eu quero te apresentar para ele. Vamos lá para o culto comigo. Vamos lá no culto e faz uma prova com Deus. É isso. É isso. Esse é o verdadeiro evangelho. E eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Você vai sair daqui com a garra tão grande com Deus, que você vai falar, ninguém mais entra entre eu e Deus. Ninguém mais entra.